E aí, pessoal, primeiramente, né, bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, independente do horário que você estiver assistindo. Meu nome é o professor Rodrigo, ficarei responsável aqui com vocês referente à físico-química e à química orgânica, tranquilo? Então, vamos lá. O que vamos ver referente à físico-química e química orgânica? Creio que já tenham passado para você a lista. Hoje vamos falar simplesmente sobre leis ponderais. As leis ponderais são as leis que regem a química. É como se fosse a Constituição Federal do Brasil, né? Quando falamos leis ponderais, elas ponderam, elas regem. Então, tipo assim, é o que funciona para que a vida ocorra. Para e pensa comigo, o que a química é? A química, ela é o estudo da transformação da matéria. É isso que ela é, fechou? Ela estuda a transformação da matéria. Se eu tenho aqui um copo, ele é um produto final, mas ele foi feito a partir de uma matéria-prima e passou por diversas transformações, diversos fenômenos físicos, químicos e afins, certo? Você viu aqui o celular em específico? Aqui eu tenho algo que caiu do céu? Não. Ele foi transformado e chegou aqui. Então, quando falamos leis ponderais, na perspectiva química, é justamente o que rege e como que ela acontece. Fechou? A primeira lei ponderal, que em si é a mais importante para a gente, é a lei de Lavoisier. Simplesmente, Lavoisier, ele trouxe o que para a gente? Que existe a conservação da massa. Isso que Lavoisier trouxe. Como assim existe a conservação da massa? Pensa comigo. Se você coloca 20 gramas de um reagente A com 30 gramas de um outro reagente, 20 mais 30, 50. Então, no meu produto final, eu tenho que ter 50 gramas. Essa que foi a perspectiva de Lavoisier, a conservação da massa. Agora, a segunda lei ponderal é Proust, que é a lei das proporções definidas. Aí tu pensa, proporção definida é como se fosse aquilo de regra de 3? O que é uma regra de 3? Uma regra de 3 é uma pergunta diante a uma proporção. É isso. Então, quando falamos química, tem até alguns professores que brincam, nossa, química é só regra de 3. Eu não tenho culpa que ela é perfeita, é isso. Porque simplesmente se eu tenho proporção, se eu tenho conservação da massa, eu consigo colocar sim numa regra de 3. Fechou? Lei de Lavoisier. Ele estabelece que em um sistema fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Ou nós podemos falar que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Esse é o ponto principal. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Fechou? Então essa que é a perspectiva de Lavoisier. Ele traz isso pra gente. Essa que é a frase que tem que estar na sua cabeça na hora da prova. Rodrigo, se nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, então quer dizer que a quantidade de reagentes que eu colocar vai ter no produto? Vai ter no produto. Talvez não se forme todo o produto, mas vai estar lá. Fechou? Como assim talvez não se forme todo o produto? Porque depende da reação. Tem reações que se eu tiver desproporção, eu só vou ter um produto, mas não satisfatório. Vamos lá. Por exemplo, se eu digo para você que eu tenho hidrogênio e oxigênio formando água, beleza? Gás hidrogênio, gás oxigênio formando água. Primeiro experimento. Digamos que eu diga, pessoal, 4 gramas do gás hidrogênio reage com 32 gramas do oxigênio. Se eu afirmo isso para você, ali eu tenho uma proporção fixa, algo definido. Quanto que é 4 mais 32? 36. Então, no meu produto final, eu vou ter 36 gramas. Se eu for trazer um segundo experimento, 20 gramas com 160 gramas do oxigênio forma 180. Aí tu pensa, poxa, Rodrigo, mas nesse caso eu não tenho uma proporção diferente? Não. Você tem numerais diferentes, mas com a mesma proporção. Por exemplo, 4 para 20 é vezes 5. 32 para 160 também é vezes 5. Então eu mantenho a proporção. Quer ver? É a mesma coisa de eu falar assim, gente, pensa comigo. Aqui o nosso quadrinho, tá? Se eu falar assim, gente, imagina que você usa... vai fazer um bolo. 320 gramas de trigo. Fechou?
E digamos que na sua receita lá você está usando 250 ml de leite. Tu olhou lá uma receita no TikTok e tu fala, pô, vou fazer. Mas aí, você quer testar e vai chegar vários amigos na sua casa. Aí tu pensa, pô, vou fazer mais bolo. O que tu pode pegar e fazer com essa receita? Ah, Rodrigo, eu quero fazer mais bolo, então é só eu pegar 500 gramas e colocar para a mesma quantidade de leite. Vai dar certo? Não vai dar certo. Porque se é uma receita, ela tem o padrão estabelecido, a quantidade específica. Se tu quer dobrar a receita, é simplesmente mudar o quê? Os numerais, mas vai manter a proporção. 320 vezes 2 dá quanto? Dá 640 gramas de trigo. Para 250 vezes 2 dá quanto? Dá 500 ml de leite. Ah, eu não quero dobrar, eu quero tornar 1,5, né? 1,5 a receita. 320 vezes 1,5 é 1 inteiro mais metade. Fica 320, que é 1 inteiro, mais 160, dá 480. 480 gramas de trigo. Para 250 vezes 1,5 é 250 mais metade. Metade de 250 é 125, então dá 375 ml. Ah, Rodrigo, então se eu mudar os numerais, mas manter a proporção, vai dar certo? Vai. E foi isso que Lavoisier estudou. Então, o nosso ponto de vista é a proporção, ela se mantém. Fechou? Agora, questãozinha assim, só pra gente treinar já de cara. Em 3 experimentos sobre a combustão do carvão, foram obtidos os seguintes resultados. Reagentes, produto. Eu tenho aqui reagente. Carbono, né? 12 gramas com 32 gramas. Perceba que eu formo um produto que é 44 gramas de CO2. Sobrou sem reagir? Nada. O que é sobrar sem reagir? É o que você colocaria em excesso e vai sobrar. Não vai reagir. E é isso. Olha aqui, 18 gramas. Aqui é a proporção de 1,5. Tá? 12 vezes 1,5 dá 18. 32 vezes 1,5 dá 48. 44 vezes 1,5 dá 66. Então perceba que a proporção, olha a proporção, que coisa linda. E sobrou sem reagir. Aí tu olha para o 3. 24 gramas, 70 gramas de O2, 88 gramas de dióxido de carbono e fala, sobrou sem reagir 6 gramas de oxigênio. O que é esse sobrou sem reagir, Rodrigo? É o que está a mais, está excedendo. Por exemplo, vamos pegar aqui esse exemplo, vou pegar aqui a caneta pra gente. Pensa comigo, de 12... Ué, eu não cliquei. De 12 para 24 é o dobro, certo? De 32 para o terceiro experimento era para ser o dobro. Quanto que é o dobro de 2? É 64. Eu tenho 70. Então, justamente, está sobrando 6 sem reagir. Perceba que a matemática ela se mantém perfeitamente. Olha o quarto experimento. 40 gramas mais 96 gramas de O2, formando 132. Aí ele fala, 4 gramas de carbono sobrou sem reagir. Opa, Rodrigo, eu tinha 40. Então não está reagindo 40, está reagindo apenas 36 gramas. Que é o dobro da segunda. Fechou? Então 48 dá 96, 66 dá 102. Ah, Rodrigo, mas se sobrou sem reagir, eu não estou seguindo a lei de Lavoisier. Você tá. Ah, mas a lei de Lavoisier estabelece que a soma dos produtos é igual à soma dos reagentes. Olha aqui. Eu tenho esse produto aqui, certo? O que sobrou sem reagir vai ficar no produto. O que sobrou sem reagir vai ficar no produto. Vai ficar lá. Porque eu tenho só um sentido essa minha reação. A pergunta é, os experimentos que seguem a lei de Lavoisier são... Cuidado. Questão da onde? Da PUC. Quando eu falo que eu sigo a lei de Lavoisier, gente, tudo segue a lei de Lavoisier. Tudo. Ah, Rodrigo, por justamente, na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Se tudo se transforma, eu sigo a lei de Lavoisier. Ah, mas o 3 e o 4 tá sobrando. Mas tá lá somando? Se eu somar 88 com 6 dá quanto? Dá 94. Se eu somar 132 com 4 dá quanto? Dá 136. Aqui, se eu somar esses dois, dá 136. Se eu somar esses dois, dá quanto? Dá 94.
Então tá lá. A soma dos reagentes é igual à soma dos produtos. Mesmo que o que sobre não esteja sendo formado ou produzido. Beleza? Então, nesse caso aqui, no slide vai estar para vocês bonitinho. Todos seguem a lei de Lavoisier sem nenhum problema. Fechou? Todos seguem. Parte 2, vamos ficar com lei de Proust. Então, até daqui a pouco.